aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, boas notícias. Os nossos deputados da nossa base, da direita, começaram a se movimentar e agora o Barroso tem 20 dias para se explicar e umas perguntas assim bem capciosas que eu acho que todo mundo vai querer saber quais são as respostas e tudo relacionado às eleições que aconteceram no dia 15. Também teve uma matéria bem interessante ontem de um vazamento aí de mensagens internas do grupo dos deputados bolsonaristas, o pessoal que realmente é da direita. Não sei como que vazou, mas o antagonista teve acesso e tem algumas informações bem interessantes que vão se juntar com algumas matérias que saíram no dia de ontem. Teve a entrevista do Bivar para o Estadão, que mostra aí que o Bivar está muito preocupado com o poder. Matérias aí do Rodrigo Maia. Tivemos ontem aí o Amoedo confirmando que sim, ele vem mantendo conversas com o Mandetta, com o Moro. Temos umas coisas para falar da esquerda. Sobre a segunda onda também, pessoal, é inevitável. A mídia toda já abraçou a ideia. Teve um tweet ontem que foi excluído pelo Ministério da Saúde e depois o pessoal voltou. No início da manhã agora, Bolsonaro já ratificou o posicionamento que depois que o pessoal apagou e voltou e diz que é resquícios da era do Mandetta. Tem mais umas coisinhas para falar do Guedes. O Guedes aí também apontou que o Maia tá jogando contra o país. Não disse, na verdade, o Maia, mas um acordo aí de centro-esquerda. Vou mostrar para vocês. E tem mais umas coisas ao redor do vídeo que eu não tô lembrado, mas vamos aqui começar já com esse tweet do José Medeiros. Ele é deputado, é vice-líder do governo e ele veio aqui avisar que ele pediu para que o TCU investigue o contrato do TSE com a empresa responsável pelo aparelho empanado, que deu uma pane. Você lembra que eu falei ontem? Assim, eu não gosto de ficar gerando um clickbait, mas, gente, um contrato sem licitação acaba por gerar, sabe, uma abertura para a gente questionar o Barroso. Ah, e teve uma coisa que eu não falei. O TSE afirmou que existem brechas no sistema. O próprio TSE em matéria do UOL não é um sistema perfeito. Existem brechas. Inclusive, essa é a justificativa para a compra do supercomputador do Barroso. Retirei aqui alguns parágrafos para vocês verem como é interessante aqui os questionamentos do José Medeiros. Agora tem mais interessante do Bolsonaro. Ele fala o seguinte, ó. A primeira notícia que se teve foi a de que o sistema do TSE havia sido hackeado. Posteriormente, houve problemas no acesso ao e-título e, por fim, atraso na contabilização e divulgação dos resultados das eleições. O presidente do tribunal, o Barroso, negou que o sistema tenha sido hackeado de fato, alegando que ocorreram apenas tentativas. Em relação à lentidão, culpou o supercomputador. E aí, diante de todos esses fatos, teve várias coisas antes, podemos afirmar uma coisa: o Brasil enfrentou problemas durante as eleições municipais e não se sabe ainda qual o risco que isso representou. Então a gente vai ter que saber. Consta no Diário Oficial da União que os serviços da empresa Oracle foram contratados na modalidade de dispensa de licitação pelo valor total de 26,2 milhões, sem licitação. Sendo assim, é preciso que se investigue, primeiro, por que esse contrato foi feito com dispensa de licitação? Por quê? Se tem tantas empresas no mundo, sabe, que provém serviço de nuvem. E eu falei para vocês, nuvem, quer dizer, foi IaaS, que é Infrastructure as a Service, você alugar infraestrutura, e PaaS, que é plataforma como serviço, Platform as a Service. E aí, por quê? Tem toda uma gama de serviço, a Oracle nem lidera o mercado, para falar assim com uma empresa assim fenomenal. Por quê, Barroso? Por quê? Você vai ter que responder. Havia outras empresas interessadas no contrato? A gente quer saber. Terceiro, qual a previsão contratual para casos de falhas na prestação de serviço? Quem deverá ser responsabilizado por eventuais falhas? E quinto, a previsão de ressarcimento ao erário? Barroso deve algumas explicações, mas não parou por aí. O Daniel Silveira também vem falar que ele apresentou novo requerimento ao ministro Barroso, desta vez solicitando informações sobre a centralização da totalização de votos no tribunal. E eu vou falar isso daqui quando eu mostrar a matéria que o TSE assume que existem brechas. O próprio TSE, matéria do UOL, para não vir aí com fact-check. Vou mostrar o que eles mesmos falando. Ipsis literis. E aí, o Daniel Silveira fala o seguinte, ó. O único país no mundo que a justiça eleitoral normatiza, fiscaliza e julga é o Brasil. E foi criada para manter o organismo, que ele ia falar, o Daniel Silveira disse que é um organismo corrupto. Repare a dança das cadeiras de ministros do STF que assumem o TSE. A justiça eleitoral tem que ser extinta. É uma máquina que não ajuda, né? Não ajuda.
E a gente viu ontem o pessoal do STF colocando isso daqui, ó. A Agenda 2030 da ONU é um plano global para atingirmos um mundo melhor para todos. E o STF oficial está junto neste compromisso para promover o Estado de Direito, os direitos humanos e a responsividade das instituições políticas. Saiba mais. Complicado, né? Complicado. Eu ia fazer um negócio aqui, mas não tá o momento. Deixa a gente falar do Barroso. Eu olhei aqui para baixo, vocês entenderão. Aí vem o Eduardo Bolsonaro. Esse aqui me deixou muito mais animado. Coloca aqui o ofício que ele enviou e fala o seguinte, ó. Encaminha ao TSE questionamentos sobre a apuração. Com base na Lei de Acesso à Informação, o Eduardo enviou ao TSE questionamentos que ele recebeu de eleitores, tanto pessoalmente quanto nas redes, sobre o processo eleitoral. E pela lei, ele botou lá, e pela lei, existe uma lei mesmo, as respostas devem chegar em 20 dias. Estou no aguardo. Em 20 dias para o Barroso responder. Gente, a direita judicializando, quem diria? Quem diria? 3 deputados já estão judicializando. Parabéns, Eduardo Medeiros e Daniel Silveira. E olha só, as perguntas do Eduardo são bem interessantes. Olha só, o requerente solicita saber, primeiro, nas eleições de 2020, houve a presença de representantes técnicos dos partidos políticos na sala cofre do TSE? O pessoal foi lá? O pessoal pôde observar o que estava acontecendo? Sim ou não? Em caso afirmativo, quem estava lá? Segundo, nas próximas eleições, será permitida a entrada de representante técnico dos partidos? Haja vista a decisão da ministra Rosa Weber, presidente da corte à época, que autorizou a presença de representantes técnicos das campanhas de Bolsonaro e Haddad na sala cofre. E vai poder? De novo? Ou pessoal, vocês que vão contar, o Barroso vai contar e vai falar o resultado é esse. Terceiro, houve disponibilização de cópia dos boletins de urna de todas, caixa alta, todas as sessões eleitorais do país. Vocês viram ontem que, pelo menos no Rio de Janeiro, o Alan Lopes vinha tendo problemas para ter acesso. Tendo problemas, teve que chamar, inclusive, ação policial. A Eduardo continua. Quarta coisa, qual a empresa que desenvolveu os programas utilizados agora? Quem foi, Barroso? Quem foi? Essa contratação teve licitação? Quais os programas que compõem o sistema de votação? Quinto, a Justiça Eleitoral, por força legal, acumula 3 funções, que é o que o Daniel Silveira falou. Diante deste quadro, não fica mitigado os instrumentos de fiscalização, já que eles fazem tudo, quem fiscaliza os fiscalizadores? Quem é que observa o TSE? Depois vai, o atual software eleitoral prevê uma autocertificação ou uma autoverificação, sabe? Tem uma forma assim que a gente pode ver se tudo saiu como os conformes, para detectar se foi modificado de forma inesperada. Existe isso? Em caso sim, fica registrado para posterior consulta? Existe algum mecanismo? E tem como a gente checar se realmente tem? Barroso vai ter que responder. Sexto, os supercomputadores que calculam a população foram terceirizados. Para qual empresa? Houve licitação? Isso não põe em risco a apuração a depender da empresa que apura? Então você vê várias perguntas sobre isso daí. E ainda vem aqui, Estas eleições foram as primeiras em que a totalização foi centralizada. Eu vou falar da centralização em breve. Por qual motivo foi concentrada a apuração no TSE e não mais nos TRS? Por qual motivo? E depois, Eduardo fala o seguinte, Teve aqui um balancete, algumas parciais com 0,39%, 37,77% dos votos contados, depois 57,77% e depois 99,7%. E em todas essas parciais, os candidatos variaram, tipo assim, na casa dos décimos, mas o número inteiro era o mesmo, ou seja, Covas estava com 32, aí aumentava em 32,3, 32,1, mas sempre 32. O Boulos sempre com 20, o Márcio França sempre com 13 e o Russomano sempre com 10, ocorrendo variações mínimas apenas na casa casas centesimais. Este padrão jamais existiu na história das apurações. E aí, Eduardo pergunta mais uma vez, qual o algoritmo utilizado pelos supercomputadores que apuraram? Poderiam esses supercomputadores terem de alguma forma mantido esse padrão alterá-los? E olha só essa última. As urnas das sessões seguem exatamente este padrão, com
respectiva comprovação nos boletins de urna de todas as sessões da cidade de São Paulo, poderia ser enviado o gráfico da votação para verificarmos esta variação em todo o período. Ele quer o seguinte: vamos pegar os boletins, vamos colocar um a um os boletins de urna e vamos traçar um gráfico para ver se tudo foi assim, ó, bonitinho, seguindo esse padrão a todo momento. E aí no final ele estava lá falando, ó, tem o número da lei 12.527, dia 18 de novembro, que dá um prazo de no máximo 20 dias. 20 dias. E o Barroso vai ter que se explicar. Barrosinho vai ter que se explicar. E aí, sobre a centralização, olha só, a UOL trouxe a matéria falando que brecha na urna eletrônica faz TSE adotar computador que travou. Brecha na urna? Uma brecha? Não. Uma brecha era infalível até ontem que tinha uma brecha. Rapaz, brechas. E aí dizia, ó, o supercomputador da Oracle, usado pelo TSE nas eleições de 2020 e que atrasou a entrega dos resultados, foi adquirido após a descoberta de uma brecha no sistema. A informação consta de uma notícia técnica compartilhada pelo TSE com o Tilt, próprio TSE que enviou. A brecha foi descoberta por peritos da PF, que participaram de testes entre 2017 e 2018. Olha só, rapaz. Então, um sistema que tinha brechas. Um sistema que tinha brecha, não é um sistema infalível. Como que essas pessoas chegam para Bolsonaro e falam, né, o tempo todo que isso, que aquilo outro, que Bolsonaro não pode se questionar? E aí, pessoal, nosso amigo Barroso tem 20 dias e carimba que é iluministro, o ministro iluminado. E aí, Barroso, vem agora com tua explicação. Vem, Barroso, vem com tua explicação. Mas aí, continuando, vejam só, mudando aqui um pouquinho de assunto, o Flávio Gordon fala o seguinte, ó, o Botafogo não está fazendo análise, mas uma ameaça. Não vão deixar nunca mais a população escolher livremente um candidato qualquer. Toda eleição daqui em diante será decidida a portas fechadas por supercomputadores. O Flávio está bem chateado, só que ele fala assim, uma matéria do Maia que vale a pena a gente dar uma olhada. Ele diz o seguinte, ó, ciclo de 2018, que elegeu Bolsonaro, só deve se repetir daqui a 30 ou 40 anos. Quem é Rodrigo Maia para falar isso? Quem é Rodrigo Maia para determinar quando isso vai acontecer de novo? Com base no quê? E aí você vê, ó, o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta terça-feira que só daqui a 30 ou 40 anos o Brasil poderá ter um ciclo eleitoral igual ao de 2018, que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada em debate com transmissão ao vivo realizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. O IDP, para quem não sabe, é a faculdade fundada pelo Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, olha só, né? E estava lá o Maia dando palestrinha. O resultado da eleição recoloca a política no ambiente do diálogo. Aqueles que dialogaram e conversaram com a sociedade tiveram um resultado positivo na eleição. Vocês começam a perceber, gente, como esse pessoal está tão interessado em manter essa narrativa. Em princípio, eu realmente tinha achado assim que tinha sido muito pior pra gente. A eleição não foi o melhor dos cenários, mas é tanto choro que eu tô vendo, sabe, da mídia querendo falar isso, que eu falo, cara, peraí. A mídia tá abusando demais dessa narrativa. A mídia tá passando dos limites. E a gente tá vendo que não foi assim, né? Não foi o fim da direita nessas eleições. E vai juntando essas matérias com essa daqui, ó. Guedes. Primeiro ali. Rodrigo Maia criticando Bolsonaro. Se Rodrigo Maia critica Bolsonaro, ele tenta desidratar Bolsonaro, tenta vender a ideia que apoiar Bolsonaro não vai te trazer nenhum ganho. Então esquece Bolsonaro porque não tem ganhos. Esquece Bolsonaro. Por que Bolsonaro seria importante nesse ano? Já que, assim, por que deveríamos nos preocupar agora se a gente só vai ter eleição em 2022? Porque em fevereiro do ano que vem teremos a coisa mais importante que pode acontecer em Brasília. Eleições para a presidência da Câmara. E aí o Guedes vem falar isso daqui, que descobrimos que há acordos políticos que impedem privatizações. O Guedes está falando que tem gente jogando contra. Quem, meu Deus, suspeitaria disso, né? Quem suspeitaria? O ministro da Economia, Paulo Guedes, acusou de um acordo que um acordo político vem impedindo, em Brasília, o andamento da agenda de privatizações do governo. Não é culpa do governo, mas sim um acordo.
De quem seria? Guedes disse que só prometeu anunciar 4 grandes privatizações em 90 dias, o que não aconteceu, porque havia um acordo entre as principais lideranças políticas para acelerar a pauta. No entanto, o ministro afirmou que, na última hora, descobriu que existem acordos políticos contra a agenda. Somos um governo de centro-direita, ganhamos as eleições dizendo que vamos transformar o Estado brasileiro e que vamos privatizar. Como é que pode ter um acordo político que impede as privatizações? Como? Questiona Guedes ao participar de premiação realizada nesta quarta-feira pela revista Exame. O ministro, que 1 mês e meio atrás chegou a acusar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de agir contra as privatizações, não citou nomes dessa vez, mas se limitou a apontar acordos políticos de centro-esquerda contra a pauta. Também ponderou que falta ao país fazer uma opção decisiva pelas privatizações. Então vejam só, né? Maia acusa o governo de estar impedindo a pauta de andar, porque na verdade Maia ele quer ter controle sobre a comissão do orçamento. Maia acusa o governo de não conseguir nada, que o apoio de Bolsonaro não serve de nada, também já mirando a presença da Câmara. Maia está aqui impedindo as privações de ocorrerem e indo vender a narrativa para o Itaú, para o XP, o pessoal do mercado financeiro ligado ao progressismo, falando que o governo não é reformista e tudo vai se juntando. Olha todo o desenho que vem acontecendo. Calma que tem mais que vai falar do PSL. Aí você vê, só que antes de a gente entrar nesse assunto da Câmara, você vê que na Argentina os deputados aprovaram um projeto para taxar grandes fortunas. Isso daqui você não vai ver o Sérgio Moro comentando, você não vai ver os liberais brasileiros comentando, tá todo mundo caladinho, todo mundo calado. Olha só o que é que poderia ser o Brasil. Mas para esse pessoal é quanto pior melhor. É só o que importa é a narrativa. E você vê, ó, quase 2/3 das indústrias esperam faturar mais em 2021, aponta o CNI. Olha só, a indústria brasileira. Enquanto, olha o que está acontecendo na América Latina. Mas o importante é só desacreditar o governo. E aí, voltando para o mesmo assunto, Bivar. O PSL tinha dinheiro, mas não tinha poder. Teve uma matéria grande aí, ontem no Estadão. A Gazeta Brasil destacou os pontos mais importantes. E eu quero mostrar para vocês algumas perguntas que o Bivar respondeu. Olha essa primeira. O senhor e o presidente conversaram sobre as eleições na Câmara? Sim, falei. Que temos um grupo independente, que é o PSL, PTB e o PROS, que pretende lançar um candidato e não me comprometi em apoiar o candidato dele. E ele entendeu perfeitamente. Na sua avaliação, Bolsonaro pode cometer erros nessa disputa? Aí vem o Bivar. Conversei com Bolsonaro. Que os candidatos têm que ser independentes, que não sejam nem contra nem a favor do governo. Se sou candidato à presidência da Câmara, não posso ter nem ideologia, nem cor, nem raça. Tenho que defender o parlamento. Fui bem cristalino com ele. Antes do Bivar chegar nesse ponto, ele vinha falando o seguinte: não, a gente tem dinheiro, mas só dinheiro não é o suficiente. A gente precisa de uma posição de mais destaque. Sabe? A gente precisa fazer parte do governo. A gente precisa ter um lugarzinho aqui ao sol, porque não é só o dinheiro. A gente precisa ter notoriedade para poder fazer marketing político e o PSL continuar crescendo. Porque não adiantou de nada ter gastado 200 milhões de reais e no fim, nada foi feito, nada adiantou. Nada. Aí você vê, ele tá em busca de poder. E ele tá se vendendo para Bolsonaro e se fazendo difícil. Não, aqui não tem nada decidido, a gente aqui conversou, mas não sei ainda não podemos bater o martelo. Vai vendo. O presidente disse ao senhor que indicará o deputado Arthur Lira do Progressistas para o comando da Câmara. Aí o Bivar responde, não tocamos no assunto do Arthur Lira. Falamos que nosso grupo pretende ter um candidato. Mais uma vez, ele aumenta o passe, Bolsonaro, eu pretendo ter um candidato. Se você quiser que eu deixe de ter um candidato para eu te apoiar, você vai ter que me dar alguma coisa. Olha o jogo de poder. Como estão as reuniões com Rodrigo Maia no DEM? Aí agora ele já dá, você vê, Conversamos sempre sobre esse grupo independente, que pode ou não se juntar ao grupo do Maia. Não há nada definido. Olha só, eu tô aqui, eu tô pro jogo. E o meu posicionamento pode ser decisivo. E aí, Bolsonaro? Você vai deixar o Maia me compre ou você vai me comprar primeiro? Olha o Bivar tirando proveito da situação. E aí pergunta, o senhor será candidato? Então, eu acho que o PSL precisa ter algum poder na estrutura da Câmara ou do governo. O pessoal do PSL quer aparecer,
Marketing político, senão não vence a eleição. Quem não é visto, como é? Quem não é visto não é lembrado, sei lá, falem mal, mas falem de mim. Quem não é visto não é lembrado. Eu não lembro, não tem aquele ditado popular? É basicamente isso. Então, ó, para que possa fazer política. Conseguir espaço na mesa da Câmara é parte do projeto de poder do PSL? E o Bivar responde, exatamente. A costura passa por aí. O DEM com Maia na presença da Câmara e Davi Alcolumbre no Senado cresceu bastante. Essa é a estratégia. Olha a importância de você ter alguém no partido em algum cargo de destaque, porque o seu partido acaba indo para a mídia o tempo todo, a Globo, todos os canais mostram sobre você. E aí vem de novo, ó. O PS e o bolsonarismo vão sobreviver como força se não estiverem juntos? Aí o Bivar diz, ó, nós vamos ter condições e discurso para fazermos meia centena de deputados federais. Queremos. Queremos que essas emendas impositivas que vão distribuir se revertam em votos a favor deles. É por aí que todos fazem política. E com o PSL não será diferente em 2022. É o que ele está falando, gente, é destaque. São essas emendas que eles vão lá e fazem obras nas regiões, sabe? Renova aqui, renova lá. Ah, foi o deputado tal, foi fulano tal. Pô, vou votar nesse partido. O pessoal do PSL quer um lugarzinho ao sol. Quer um lugar ao sol. Aí diz, ó. Muitos deputados do PSL sinalizaram que podem deixar o partido quando houver uma janela permitindo a transferência. Ele diz, ó. Quando chegar 6 meses antes das eleições, zera tudo. Quem quiser sair do PSL, não tem nenhum problema. E quem quiser entrar, também está aberto. O que eu digo é que não podemos perder o sentimento de virtuoso e fazer a melhor política. O PSL hoje precisa ter poder. Deixou tudo bem claro. O PSL precisa de poder. A política está sendo feita, a presença da Câmara já está aí acontecendo em todo momento. E, gente, já ouviram falar nas comissões? A CCJ, a tão famosa CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é isso aqui, amigos. O PSL está perguntando ao Bolsonaro, eu te apoiar, que comissão eu ganho? Preciso de uma comissão, cara. Eu preciso de um lugar sol. E é isso que acontece, gente. É isso daí o que o Maia está fazendo, é isso que a Arthur Lira está fazendo. E ainda que a gente ache ruim, política é feito assim. E se isso não for feito, não vem um voto. Não vai vir um voto. Então podem ter certeza. Assim como o antagonista está o dia todo fazendo matéria contra o PP, caso o Bolsonaro vote, queimando o presidente, todo mundo queimando. Assim que acontecer qualquer coisa, caso o presidente venha vencer, as primeiras matérias vai ser o seguinte: para vencer, Bolsonaro rifou, entregando a comissão X para o partido tal, que tem números corruptos e blá blá blá. Como se tivesse no Brasil algum partido de pessoas super idôneas, né? Como se tivesse no Brasil. Tirando os próprios bolsonaristas, tá todo mundo aí com os envolvimentos muito esquisitos, mas o importante é manter a narrativa. E aí isso é uma matéria que foi um vazamento que o antagonista teve acesso, que falava o seguinte, ó: dizer que é íntimo do presidente adiantou alguma coisa? Xingou. E a matéria foi interessante, eu fiquei até feliz de ver algumas coisas. O grupo de WhatsApp dos bolsonaristas virou sessão de terapia. Em meio ao recado das urnas do último domingo para os apoiadores de Jair Bolsonaro, o deputado federal Márcio Labre cobrou autocrítica dos colegas e disse que é hora de renunciar ao estrelismo e parar de culpar terceiros, por exemplo. E aí Bia falou rapidamente, ó, perfeito. Bia, você também tem que parar de estrelinha, Bia, de verdade. Você tava fazendo live com candidata vereadora do Novo que disse que maternidade não deveria ser obrigação de ninguém. Meu corpo, minhas regras. Vocês me entendem, né? Eu vou aqui usar eufemismos para não falar o que ela defende. Vou nem falar, mas tem um dossiê sobre ela aqui, né? Que é o dossiê que é a filha do Coppola. Vai lá ver o que essa menina defende. Aí tava lá a Bia, toda emperiquitadinha, fazendo live. Mas enfim, ó. Depois que o Márcio Labre falou isso aí, esse pessoal que adora ficar levantando hashtag, fazendo lives e que o povo pede mais atividade, o coronel Crisóstomo propôs uma reunião de emergência com discurso conciliador e sem ressentimentos e escreveu: precisamos de um rumo para 2022. E aí o Márcio Labre deu uma bronca no grupo em mensagem que o antagonista teve acesso na íntegra. Isso só será possível com um gesto de abstinência voluntária de selfies com o presidente no café da manhã, almoço, jantar, inaugurações e carona em jatinho da FAB. E ele emendou. Vamos falar, gente. Tem uns deputados aí que não perdem uma opção, uma oportunidade, né, de bater foto com o presidente para estampar nas redes. Ó, eu sou amigo do presidente, eu sou amigo do presidente. Beleza, cara? Ajuda o presidente. Ajuda. Judicializa, protocola, sabe? Atrapalha a esquerda. Faz alguma coisa.
E aí você vê, ó. Acho que já deu para entender que ficar soltando histories para dizer que é íntimo do presidente não adianta, né, amigo? Além de se abdicar um pouco dessa questão de likes no Instagram, cada um de nós precisa entender que já passou da hora de colocar o bubu na cadeira e entender que já passou a hora aqui, na cadeira e sentar uma mesa de reunião gigante à base de café e água e só sair dali quando o grupo estiver com objetivos bem claros, devidamente acordados e efetivamente postos em prática. Tem que pôr em prática. E aí o Márcio Labre concluiu, ó. Caso contrário, podemos curtir mais 2 anos nessa vibe de autoridade e em 2022 a gente volta para a rotina como pessoas meros mortais. E eu não vim aqui para isso. Gostei do posicionamento. Gente, algum de vocês é contra esses deputados colocarem menos fotinha no Instagram, começarem a protocolar mais coisas, sabe? Cobrar respostas, como por exemplo do Barroso, como fez o Eduardo, o Daniel Silveira, o José Medeiros. Eu acho isso aí super válido, super válido. E depois dizia, os bolsonaristas do PSL sabem que, rachados, acabaram abrindo espaço para o Centrão, Ciro Nogueira. E, gente, isso aqui não tá muito errado. Você até vê que teve outra matéria falando o seguinte, ó. O senador do PP confirma a possibilidade de Bolsonaro retomar ao partido. A base do governo, a gente tem muitos deputados que estão no primeiro mandato. A gente entende que chegou agora, não já sabe tudo. É impossível saber de tudo no primeiro mandato. Agora faltou organização, faltou ajudar o presidente. E principalmente agora na hora de articular, para poder eleger um presidente da Câmara, para conseguir colocar que as pautas do governo avancem, a gente não está vendo isso acontecer. Então, pode ser uma possibilidade real. Bolsonaro ir. O que é que tem? Tem muita coisa. Eu tô falando para vocês, a presença da Câmara é algo assim fundamental. Se Bolsonaro ganhar, vocês vão ver uma mudança. Sabe? Tudo que vocês queriam que Maia fizesse, Maia nunca fez, vocês vão ver começar a acontecer. Essa história de caducar MP, meus amigos, isso aí vai ser história do passado. É uma das coisas mais importantes que pode acontecer nos próximos meses. A mais da mais importante. Não tem nenhum evento nos próximos meses mais importante do que vencer a eleição da presidência da Câmara. Eu não me canso de repetir isso. E aí, falando de eleição, tá aqui falando que agora que Lula não é a cereja do bolos. Trocadilho, né? E falando que o apoio do PT pro pessoal é bem-vindo e tudo mais, blá blá blá, aquilo, isso, aquilo, mas eles não sabem como é que pode fazer isso aí de um jeito de boa, né? Porque meio que o Lula tá um cara meio queimado. E a matéria fala o seguinte, ó. A campanha do Boulos teme que, ao trazer Lula, chegue junto o desgaste e a rejeição do petista em São Paulo. Então o pessoal tá vendo aí que Lula hoje é muito mais queima-filme do que qualquer outra coisa. E aí, pessoal, vem aqui os liberais. Liberais. Você curte. Vem o Joel Pinheiro, que brinca de ser jornalista, vai ganhar um carimbaço em breve para falar o seguinte, ó. O problema do Boulos não é o suposto radicalismo. É não dar mostra alguma de sequer liga para as contas públicas. Não é que ele é radical, não, é só do PSOL. Aí vem o Costino falar, ó, não preciso mais aturar o café com leite de manhã, mas ainda me deparo com essa baboseira. O problema não é o radicalismo, não é ele elogiar e defender Cuba, Venezuela, ele ser um comunista invasor. Nossos liberais lacadores são uma comédia. E o Joel vai ganhar o selo, o Carimba, delírio jornalístico, sabe? Só narrativa pro Joel Pinheiro. Carimba, que é só narrativa. Selo de delírio Joel Pinheiro. Continuando aqui, pessoal, olha só como são as coisas, né? Esquerda. Vem o Alessandro Molon para falar que, no Rio, o importante agora é derrotar Crivella. Além de ser o pior prefeito que o Rio já teve, é o candidato de Bolsonaro. Primeiro turno é primeiro turno. Segundo turno é veto. Crivella não. Aí vem o cara do PSOL. Vereador do PSOL, mais votado do Rio, quer derrotar Crivella no segundo turno. Gente, o candidato de Maia. O Eduardo Paes é o candidato de Maia. Toda a esquerda está apoiando o DEM. PT, PSOL, PSB, PDT, Rede, Cidadania. Tá claro por que tem que apoiar o Crivella? Independente de quão ruim o Crivella seja. Olha aí, meus amigos. E digo para você na sinceridade, o quadro para ser revertido no Rio tá muito difícil, muito difícil.
para Crivella vencer, ele vai ter que recuperar, tirar votos do Eduardo Paes, que o Eduardo Paes recebeu no primeiro turno. Porque a maioria do pessoal que votou no PT e no PSOL, no PDT, o PT e o PDT tiveram mais votos que o Crivella somados. E possivelmente a esquerda realmente vai votar no Eduardo Paes. Ou seja, o Crivella vai ter que trabalhar muito, muito. Tá muito difícil reverter no Rio. Mas tá muito difícil mesmo, muito complicado. E aí, continuando, vem o Haddad. O Haddad delirando, para falar que o ministro da Infraestrutura, segundo a imprensa, era o competente do governo. Será que, ao contrário do seu colega de saúde, ele sabe onde é o Amapá? Que tragédia do governo. E aí o Tarcisão fala o seguinte, ó, o Haddad, o meu ministério cuida de transportes. Será que, ao contrário de quem nunca esteve no governo, você não deveria saber as atribuições dos ministérios? Que tragédia. Que tragédia. Tragédia, né? Parece que Haddad não sabe o que é Ministério da Infraestrutura e de Minas e Energia. Atribuindo, falando que é obrigação do Tarcísio, o que não é. Isso é fake news? Fake news. Selo fake news pro Haddad. Carimba que é fake news, amigo. Fake news. Haddad divulgando fake news. Que depressão. E aí, o Carluxo vem falar o seguinte, ó. Enquanto no passado, nossa infraestrutura estava entregue a esquemões com obras paradas há décadas, rodovias destruídas e aeroportos sucateados, hoje temos um ministro tão competente que asfalta até poste. Parabéns, Tarcísio, pelo excelente trabalho feito até aqui. E aí, pessoal, olha só que interessantíssimo. A Gleisi Hoffmann veio falar que Obama passou 8 anos aí, causando tumultos pelo mundo, isso, aquilo outro, diversas coisas, e acobertou um vice investigado por corrupção, que quer dar conselhos ao Brasil. E isso daí sabe por quê? Porque o Obaminha fez um livro que fala que Lula gosta de passar a mão no que não é dele. É brincadeira, é isso? O PT, peraí, que história é essa? O PT tá contra os democratas? Sentiram, por causa do livrinho, né? Não trataram Lula como o Lula não é mais o cara. O Lula não é mais o cara, né? Beleza, Gleisi, beleza. Chora mais, chora. Ó, selo cara de pau pra Gleisi Hoffmann. Rapaz, os selos hoje a gente já acho que todos. Cara de pau. Quando era o homem, o cara, tava bom. Mas agora que Lula não é mais, né? Tá valendo. Valeu, Gleisi. Quem não te conhece, que te compre. E aí, pessoal, continuando. Liberais. Você curte? Vem o N falar o seguinte, ó. A aproximação de Putin e Bolsonaro não é coincidência. O sonho dele é fazer o que a autocrata fez na Rússia. Olha o que ele tá falando que Bolsonaro quer fazer. Primeiro, imprensa livre e silenciada. Qual imprensa tá tendo problemas? É a da direita bolsonarista ou só qualquer outro tipo? Porque, pelo que me parece, só os bolsonaristas vêm tendo problemas no que diz respeito à livre expressão. Segundo, opositores perseguidos. Tem alguém no Brasil, tirando os bolsonaristas, que vem tendo assim, algum problema, como, por exemplo, ter que usar tornozeleiras, recebendo medidas cautelares, proibição de deixar cidades? Não sei, né? Minorias criminalizadas. Depois, democracia destruída. Barroso curtiu. O negócio de acabar com a democracia. Depois, ó, poder centralizado e consolidado por décadas sem ameaças. Cara, quem mais ameaça o governo são esse mesmo pessoal. É o tempo todo, primeira oportunidade, fala de impeachment. Aí o Dudu fala o seguinte, ó. Se fosse a intenção de Bolsonaro, você não teria liberdade para falar tanta besteira assim, sem citar nenhum exemplo concreto. Bolsonaro e Putin têm relações cordiais por serem líderes de nações repugnantes mesmo Repugnante mesmo é a aproximação de um deputado do Novo com o discurso do PSOL. E o N vai... Esse carimbo daqui, acho que vai pegar umas 3 vezes no vídeo de hoje. É o carimbo do chora. Chora, meu velho. Chora. Isso é choro de arco-íris. Choro de arco-íris ressentido do Novo. Chora mais. Continuando aqui, tivemos o Amoedo que vem falar o seguinte, ó. Segundo Amoedo, o desempenho do Novo poderia ter sido melhor nos pleitos municipais, se o partido tivesse declarado uma oposição mais clara ao presidente. Quer dizer que declarar oposição a Bolsonaro melhoraria a imagem do Novo, porque vocês vão roubar os votos do PSOL. O do PT, era isso? Ia começar a disputar voto com o PT e com o PSOL? Se assumiram de esquerda.
Aí vem o Amoedo falar que o bolsonarismo já está em declínio e fala, ó, eu não estou mais no comando do Novo. O partido decidiu adotar uma postura de independência em relação a Bolsonaro. Eu tenho adotado uma linha mais clara de oposição porque acho que a gestão dele é muito ruim para o país, disse Amoedo. Oh, meu Deus, mais choro, chora mais. Não, nem vai ganhar o carimbo que ele não merece. Aí vem o Amoedo aqui, ó, dizer que ele conversa com Moro e Mandetta sobre 2022. É preciso traçar um plano para o Brasil. Aí o Carlos diz, ó, é mesmo? Quer dizer que vocês conversam? Que surpresa. Eu tive algumas poucas conversas muito rápidas com o Mandetta. Troquei algumas conversas também com o Moro. Mas é preciso traçar um plano para o Brasil. Feito um plano, aí vamos atrás de um nome. E olha só, de acordo com o fundador do Novo, sempre que se tenta juntar pessoas que não têm um alinhamento em boa parte das ideias, acaba sendo uma junção vazia. Ou seja, ele, o Moro e o Mandetta pensam iguais, porque eles não são uma junção vazia. A articulação deles funciona por quê? Porque eles pensam iguais. É o mesmo pensamento. Moro, Mandetta e Amoedo. É a mesma coisa. E aí vem o antagonista. No Rebarba, que o Bolsonaro está em declínio para falar que o anti-bolsonarismo é o antipetismo. Para falar que, não, porque não tinha aquele sentimento de pessoas que só querem tirar o PT, agora tem pessoas que só querem tirar Bolsonaro. Gente, vocês acham que isso é verdade? Não é de jeito nenhum, então vai ganhar o selinho de delírio. Delírio jornalístico. É só narrativa. Delírio. Antagonista realmente é o líder dos delírios da política brasileira, né? Delirando. E aí vem o Marreco, olha só. O Marreco que tá cada dia... Ele não esconde mais. O Marreco não esconde mais. Não esconde. Eu não tenho um selinho só pro Marreco, uma carimbada. Mas aqui veio no Twitter para parabenizar um vereador do PSDB. Óbvio. De outro partido, só se fosse do PT. Eu só acredito ver Moro elogiar o PSDB e o PT. Agora que tá com o Luciano Huck, o Maia talvez até do DEM. Mas o coração dele é vermelho e azul. PT e PSDB. Aí vem aí, ó, falar que o cara tá lutando contra a pauta da anticorrupção. Moro só se aproveitou isso daí pra querer criticar o governo. E mais uma vez, vem aquela narrativa chata dele que o Brasil esqueceu da pauta... Quer dizer, o Brasil não. Bolsonaro esqueceu da pauta anticorrupção. E aí, pegando a rebarba da Glaze no mesmo assunto aí, o ex-presidente lá, que falou que Lula era o cara... Moro veio ao público para falar o seguinte, ó, o Brasil ainda tem problemas profundos com a corrupção sistêmica. Aí traz a matéria que o Obama estava criticando o Brasil. Quem é ele para criticar o Brasil? O cara que falou que Lula era o cara, olha a visão de mundo, olha como é um cara lúcido, sabe? É tão lúcido que falou que Lula era o cara. Aí vem Moro falar, ó, precisamos retomar a agenda anticorrupção com urgência. Faz parte das reformas de modernização do setor público e privado. Mas chora esse Moro, né? Moro chora demais. É muita cara de pau, cara. É muita cara de pau. É muito choro, velho. Pra Moro, o Moro tem que ganhar aqui. Não tem condição. E aí, seguindo o mesmo ritmo, já é agenda casada. Agenda casada. Seguindo a rebarba da Glaze, do Moro, vem o Luciano Huck pra trazer os pitaquinhos do Obama na conversa com o Pedro Bial pra falar o seguinte, ó. Simbolismos são importantes, mas são as ações concretas que combatem com eficiência a desigualdade. O ex-presidente dos Estados Unidos vê o Brasil se destacar no mundo como potência verde. As posições lúcidas dele são vacinas contra o populismo e o negacionismo. O Luciano Huck deixando claro aí, né, esse negócio dele aí dessa agenda verde. Agenda verde, quer transformar o Brasil na agenda verde. A Marina já adorou. Marina já adorou isso daí. E aí, pessoal, ontem, Mandetta, já que falando desse pessoal, Mandetta parece aí, sabe aquele negocinho quando não faz na saída, na entrada, faz na saída? Parece que o Mandetta deixou na saída lá um presentinho, né? Tem uma matéria da CNN que fala o seguinte, ó, o Ministério da Saúde justifica post sobre isolamento, erro humano. E o que foi que aconteceu? O Ministério da Saúde havia feito uma postagem que todo mundo assim não conseguiu entender o que estava se passando. Como o Ministério da Saúde falou aquilo ali. Que veio falar o seguinte, ó, respondeu uma mulher no Twitter que, olá, é importante lembrar que até o momento não existe vacina, alimento específico ou substância ou remédio que previnam ou possam combater o que está acontecendo nesse momento.
A nossa maior ação contra o vírus é o isolamento social e a adesão das medidas de proteção individual. Peraí, não tem nada que possa ser feito, ainda tem que se isolar. Isso aqui não me parece o discurso do governo. Aí, logo depois, de acordo com o posicionamento oficial, a publicação foi um erro. Eles fizeram um tweet falando, não, isso aqui foi um erro, e depois eles corrigiram. Mas você vê, ó, a pasta reforça a importância do atendimento precoce contra e as medidas de prevenção, blá blá blá, sem citar o distanciamento. Eu vou mostrar a nota íntegra. O interessante é o seguinte, ó. Segundo apurou o âncora da CNN, Caio Junqueira, a mensagem foi redigida durante a sessão do ex-ministro da Saúde, o Mandetta, dentre um programa chamado Saúde Sem Fake News, que respondia online a dúvidas do público. Após apagar a publicação original, o ministro da Saúde deu uma nova resposta à seguidora. A sequência de mensagens, o Ministério da Saúde diz que as pessoas que não estão fora do grupo de risco e as crianças devem continuar suas atividades normais, que é o que o Bolsonaro vem falando. E aí você vê, ó, diante da possibilidade de aumento de casos, até que se tenha uma vacina, recomendamos o tratamento precoce. Não é que tratamento precoce. O médico deverá ser procurado ao sentir os primeiros sintomas. A utilização dos medicamentos prescritos pelo médico com a concordância do paciente deve ocorrer de imediato. Vocês sabem o que o governo está falando. Vocês sabem do que ele está falando. As pessoas que estão no grupo de risco de idosos devem se precaver e evitar o contato. Evitar. Não está mandando se isolar. E termina falando, ó. As pessoas que estão fora do grupo de risco e as crianças devem continuar suas atividades normais, com os cuidados recomendados pelos protocolos do Ministério da Saúde. Normais. Normais. Devem continuar suas atividades normais. Vocês conseguem compreender a dificuldade que é um governo? Gente, quantos funcionários existem no Brasil? Quantos? Ó, só de ministério tem mais de 20. Bolsonaro tem 24 horas. Fora os problemas. Fora a narrativa da mídia. Fora Sérgio Moro sendo saco. Todo esse pessoal, fora a Maia tentando derrubar o governo. Só mais coisas como resolver as pautas, colocar para as MPs andar, ter que se defender no STF, que o pessoal da esquerda sempre fica judicializando contra o presidente. Tudo isso daí acontecendo. Cara, o cara tem 24 horas no dia, ainda tem mulher, tem filho. É difícil, é difícil, é difícil. Espera aí que vocês fiquem de boa. Teve um pessoal que fosse bem chateado com o Ministério da Saúde e veio que acabou. Galera, respira um pouquinho, respira um pouquinho. A gente sabe o que é que o governo defende. Não tem como o governo conseguir dar conta de todos os problemas. Problemas sempre existirão. Cabe à direita combater as narrativas da grande mídia, né? E alertar o governo quando alguma coisa errada acontecer. E aí, continuando, vejam só como são as coisas. Isso aqui ficou meio estranho. Ficou meio estranho. Beleza. O AGU, ele veio a público falar que ele é contra a obrigatoriedade. A AGU se pronunciou, falou, a gente é contra a obrigatoriedade. Só que Renata alertou para um parágrafo que ficou assim meio em aberto. E ela fala o seguinte, ó. Se a vacina já tivesse sido aprovada pela Anvisa, teria concordado? Ficou meio dúbio. E realmente isso aqui é interessante. Porque por mais que tenha defendido mesmo, batendo o martelo, falou, não, a gente é contra, nega aí essa ação do PDT, teve um parágrafo que ficou meio assim, ó. Em sua manifestação, a AGU argumenta que determinar imunização obrigatória, uma vez que ainda não há vacina, refletiria uma decisão desprovida de respaldo técnico-científico. Se já tivesse, aí vocês seriam a favor ou seriam contra? É meio complicado, porque a gente sabendo como é a esquerda, inclusive isso aqui foi uma resposta da DI, não foi a DP ou foi a DPF do PDT, o pessoal está buscando cabelo em sapo. Então não pode deixar espaço para nada. Mas a matéria como toda, o posicionamento é, nós somos contra a obrigatoriedade. Inclusive fala o seguinte, ó, em regra, não existe obrigatoriedade e fala que a competência das medidas devem ser tomadas pelo Ministério da Saúde. É só assim, ó, cara. Dado porque dentro do direito você sabe como são as coisas. Não dá AGU, não dá mole. Não dá mole. E aí, São Paulo, o Dória já tá feliz, contente e sorridente, todo serelepe, porque já 120 mil doses já estão para chegar em São Paulo. Vai vendo. Aí, olha a turminha, turminha da segunda onda. Vem a Tabata Amaral trazer matéria da Folha. Um grupo de infectologia de São Paulo alerta que há um aumento expressivo de casos.
De quanto? Expressivo. E que, segundo eles, estarão lotados, ó, 100%. Segundo eles. Depois vem o Luciano Huck. A sensação é de que estamos à deriva. Apesar das boas notícias sobre os testes, junto com a formação da segunda onda, ainda não estamos vendo plano estruturado de proteção das pessoas e combate a esta segunda onda. Segunda onda. Ele já está batendo no martelo que tem uma segunda onda. E a Tabata falou, aí, ó, a pandemia não acabou, temos que manter distância. Segunda onda. Segunda onda. E aí, o Estadão, mais uma vez, hoje pela manhã, soltou mais daqueles editoriais que ninguém assina o nome, né? Porque ninguém tem coragem de assumir esse posicionamento em público, para falar o seguinte, ó. Nada poderia ser mais inconsequente do que tomar medidas de flexibilização da quarentena como sinal inequívoco de que tudo voltou ao normal. Um artigo defendendo que o Dória está certo em não flexibilizar. E aí vai vendo. É bem grande, mas eu só quero mostrar. Eu acho que só tem isso aqui, quer dizer, tem só esses dois slidezinhos aqui, ó. A julgar pelo comportamento de muitos brasileiros, a pandemia parece que ficou para trás. E aí no final fala o seguinte, ó, afinal, a pandemia cumpre reafirmar, não acabou. Ao contrário, ganha força. A segunda onda já está vindo. Há algumas semanas, muita gente relaxou nos cuidados para conter a disseminação. Aí é culpa do povo, porque vocês tiveram encostamento de carro, foi observado nos feriados, vocês tiveram lá praias lotadas, aglomeração em bares, festas, reunião entre familiares. Gente, como vocês fizeram reunião familiar? Como vocês se atrevem a encontrar o pai e a mãe de vocês? Seus irmãos, vós, primos e tios e tias? Como você faz isso, cara? Como você se atreve a se encontrar com sua família? Sabe? Quando o cenário vem ganhando força. Delírio jornalístico, tá quase ganhando selo. E aí, ó, diante desse quadro absolutamente preocupante, o governador de São Paulo agiu bem, né? Não, a gente já prorrogou até 2016 e vai rever se vai flexibilizar ou não dia 30. Um dia depois que a eleição acabar. Quando a eleição acabar, vamos fechar todo mundo. E eu nem vou ler esse parágrafo, mas veja só, diante desse quadro absolutamente preocupante. Aí no parágrafo seguinte, na capital paulista, o quadro é menos crítico, porém, não menos preocupante. De acordo com o secretário, não foi observado aumento significativo das internações. Não teve aumento significativo, mas ó, diante desse quadro absolutamente preocupante. Delírio jornalístico. Só narrativa. É só narrativa. Não tem nenhuma explicação. Não. Vai ganhar um selo. Esse aqui não, esse aqui, ó. Extrema imprensa. Selo extrema imprensa. Narrativa chorona da extrema imprensa. É só choro. É só choro o dia inteiro. E aí, continuando, olha quem tá aqui. 2030. Jovem. O jovem. Lá vem a 10ª onda. 10ª onda tá vindo em 2030. Não vai passar nunca mais, né? E teremos aí ele, o iluminado. Pô, adorei esse cenário aqui, ó. O primeiro dia tô usando todos. Fizeram aí o pessoal lá na Twitch, a gente fez uma live aí, quase 5 horas batendo papo, todo mundo ajudando. Mas merece? Esse é o iluminado. Selo carimba que é iluministro. E aí, continuando, pessoal, olha só como são as coisas, né? O mesmo padrão acontece no mundo inteiro. Lá na Califórnia, o governador assinou um lockdown para perder todo mundo até o Natal. Até o Natal. Eu mostrei para vocês que, ó, só pode ter no máximo 3 pessoas, distante. As comidas têm que ser servidas em porção única e que dê para jogar fora. Mas, faz o que eu digo, não faço o que eu faço. Ele foi pego num jantar em Napa. Fez um vídeo, pediu desculpas e disse que o jantar foi ao livre. Descobriram hoje as fotos do jantar. Que hipocrisia, meu Deus, viu? E aí, vem lá, ainda falando de hipocrisia e extrema imprensa, Ilona Zabó para falar, ó. Hoje na minha coluna mostro a subida no nível de ameaças aos atores do espaço cívico. E aí defende o Barroso e o Felipe Neto. Aí o Constantino diz o seguinte, ó, não li ainda. Você está falando do que o Sleep Giants fez, por exemplo, menciona a tentativa que fizeram contra mim, né, de assassinar minha reputação, com base em fake news por acaso? Você fala do Olho do Bem, da patota esquerdista, você fala disso? Óbvio que não, gente. Eu estava falando do Felipe Neto e do Barroso, da Agência aos Fatos, todo esse pessoal.
ainda ó, retweetado pelo Felipe Neto, o cara que falou que não vai se sentar com o Moro, mas que todo dia compartilha a Helena Zabó, né? Ah, falar nada, depois a Rosângela vem atrás de mim. Aí veio o Felipe Neto ontem colocar um negócio seguinte, ó. Caso Felipe Neto, Ministério da Justiça afirma que classificação indicativa não monitora influenciadores. Aí ele pergunta, cadê o crime? Peraí. Eu não vou entrar no mérito do crime. Eu só quero fazer uma pergunta. Quer dizer que porque o pessoal não fiscaliza, você pode fazer o que você quiser? Você pode divulgar o que você quiser? Você pode fazer qualquer tipo de vídeo que você quiser? Pro público que você quiser? É isso? Uma coisa anula a outra? Felipe. Reflete, amigo. Reflete. E aí, mostrei pra vocês ontem, no caso do Oswaldo Eustáquio, o André Marinho veio a público, ofendeu de diversas maneiras, assim, de forma baixa, viu o Oswaldo e dobrou a posta. Ele pega o vídeo, posta no Twitter dele e fala o seguinte, ó. Mais uma tentativa de cancelamento por alguns desocupados, pois falando uma verdades sobre os seus jornalistas, entre aspas, de estimação. A carteira de jornalista do dito cujo não é salvo-conduto para difamar, espalhar fake news e simular informação. Isso não é jornalismo, é pura pistolagem. Quem é ele para afirmar o que é verdade ou mentira? Quais foram as mentiras? Aponte. Ainda que o mérito da sua prisão seja nebuloso, ainda que a gente não saiba se ele realmente merece ser preso ou não, e pareça arbitrário, isso não tem nada a ver com o que aconteceu, nada ofusca que ele é um cara ruim. Estão vendo como são as coisas, gente? O cara não tá nem aí. Nem aí se foi arbitrário ou não tô nem aí. Importa que você é meu inimigo político. Tá na Jovem Pan, né? Tá lá, cadeira cativa. Agora o Constantino foi demitido. O Constantino foi demitido e o André Marinho tá lá. O André Marinho tá lá depois de tudo que ele falou, ofendeu publicamente, que deixou todo mundo assim de forma desconcertada. Mas tudo bem, né? E aí, olha só como são as coisas. A Gazeta do Povo, nessa mesma tomada aqui, fala que o doador do Intercept, o financiador do Intercept, doou 2 milhões para a rede ativista Nossas, que é quem está por trás lá do Bond, que aparentemente desenvolveu o site do Sleep Giants. E diz que esses 2 milhões foi doado pelo fundo do grupo Omidar, que foi criado pelo Pierre Omidar, que esse cara, ele aí, ó, um dos empreendimentos que integra o grupo do bilionário é o First Look Media, mantenedora do The Intercept. E aqui embaixo está todas as doações que ele já fez. Olha só que coincidência, né? E aí, a Abrage, que em momento nenhum defendeu o Constantino, veio a público para falar o seguinte, ó. A Abrage constata um aumento dos casos de assédio judicial por parte de políticos contra a imprensa. E o Constantino? Não tem, né? Aí vai defender o pessoal todo da patota. Extrema imprensa. É extrema imprensa demais. E aí, gente, olha só como são as coisas. Felipe Martins vem para falar que durante a cúpula do BRICS, o presidente Bolsonaro reiterou sua determinação de lutar pela reforma de organizações internacionais, como a OMC e a OMS, para que prevaleça no mundo um sistema internacional pautado pela liberdade, transparência e segurança. E fala, ó, não podemos permitir que a comunidade de países seja guiada por tecnocratas desconectados das realidades nacionais, promotores de agendas próprias e supostamente porta-vozes. Traduzindo, nós somos contra o globalismo. Somos contra. Mas a grande mídia, né? Reinaldo Azevedo já vê aqui, ó. Olha a foto. Eles acusam Bolsonaro de ser preconceituoso, diversas coisas. Olha a foto. Olha a foto que ele usa para descrever o presidente russo. Olha essa matéria aqui da Globo. Bolsonaro mostrou quem faz as compras ilegais. Aí vem o jornal Globo. Bolsonaro vai melhorar imagem lá fora expondo compradores de madeira ilegal? A Globo está passando o pano para quem comete ilegalidades. Selo extrema imprensa. Chora mais. Chora mais que tá pouco, Globo. Chora mais. E para terminar nosso vídeo, Bolsonaro veio a público para ratificar o que o Ministério da Saúde disse, ó. Aos primeiros sintomas, procure um médico, inicie o tratamento precoce. Não espere sentir falta de ar, sabe? O Brasil é um dos países com o maior número de recuperados. E olha só, quero dizer aos trabalhadores do campo, graças a vocês que não pararam, nós da cidade continuamos sobrevivendo. Tá dizendo aí, né? E é por isso, meus amigos, selo, é por isso que eu votei em Bolsonaro. Selo, votei em Bolsonaro, é pra isso mesmo. Então, é isso, pessoal. O que vocês acharam? Novidadezinha, selinhos.
usei demais, usei de menos. Primeiro dia, né? Deixa eu gastar. Fiz aí com o pessoal do Twitter, então, da Twitch. Então é isso. Tem mais umas novidades aí vindo. Possivelmente, tudo indica que depois de muitos vocês falarem, acho que vou conseguir fazer um canal secundário para postar os recortes do vídeo, só o pedaço daquele vídeo, sabe? Recortar e colocar para inclusive ficar mais fácil de vocês divulgarem, o que tiver sem tempo, não quiser ver, mesmo vocês sabendo que o vídeo vai ser inúmeras notícias ao longo do dia. Então isso daí tá sendo organizado. Eu acho que vai sair do papel, e graças a vocês aí que vem se tornando membro do canal, principalmente o membro. Tô confiando aí, eu falei, cara, vou fazer valer o investimento de vocês. Vocês estão dando a confiança, falei. Investi na câmera, investi no microfone, melhorei o cenário, luzes e agora isso daí. Acho que achei um menino aí que vai poder me ajudar. Então por hora é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Quem puder, dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Ficamos por aqui e valeu!